Rodrigo Orengo já está com a gente, direto de Brasília. Vai, claro, falar sobre esse assunto, que é o assunto da ordem do dia, a soltura de André do Rep. E aí agora o plenário do Supremo Tribunal Federal deve decidir sobre novos casos. Que imbróglio, hein, Orengo? Bom dia para você. E bota embrolho nisso, né, Sheila? Bom dia, Sheila, Ellen, Carla, bem-vinda de volta. Ai, valeu. E amanhã, viu, Carla, a gente deve ver esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, né? Deve ser pautada essa expectativa aqui em Brasília, até porque é o caso mais importante aí, realmente, porque a gente está lidando com a liberação de um preso perigosíssimo, de um bandido condenado já em segunda instância. Outro assunto que tem que ser discutido aqui pelo Congresso Nacional. Aliás, são dois caminhos aqui para resolver esse problema, né? O problema está estabelecido, está colocado, tem uma brecha na legislação, ou pelo menos entendimento ali, né? Uma brecha que abre caminho para o entendimento que libera bandidos condenados, inclusive no Brasil, ou os presos provisórios, né? No Congresso Nacional aumentou a pressão para voltar a pautar o debate da prisão após a condenação em segunda instância. Tem que lembrar que isso está parado, está engavetado desde o início da pandemia, porque as comissões no Congresso não estão funcionando. Tem que aprovar um projeto de resolução. Tem uma briga política danada aqui pelo comando dessas comissões. Então essas comissões têm que voltar a trabalhar. E tem agora uma pressão ainda mais forte para discutir esse assunto da prisão em segunda instância. Agora, o caminho mais curto, realmente, é o do Supremo Tribunal Federal. É definir um precedente do plenário. Qual é o entendimento hegemônico? O problema hoje no Supremo é que a gente tem 11 Supremos, 11 ministros. São decisões individuais, as chamadas monocráticas, e aí há muitas divergências. Tem que lembrar aqui que o ministro Luiz Edson Fachin tinha decidido anteriormente sobre uma matéria muito parecida, né? Não era o mesmo caso, mas o mérito era o mesmo. Qual foi o entendimento do ministro Fachin? Olha, em caso de realmente manutenção da prisão, ou se não se decide sobre a prisão provisória em 90 dias, não tem que soltar o bandido imediatamente, né? Ou investigado imediatamente. Nesse caso a gente está falando do bandido porque tem condenação já, é condenado em segunda instância. Mas vamos lá, é um caso do investigado que está preso preventivamente, né? E o ministro Fachin entendeu que, em vez de soltar, ele determinou que o juiz titular do caso, da primeira instância, decidisse sobre o assunto, né? Então é um caminho divergente do ministro Marco Aurélio, né? E esse deve ser o caminho escolhido pela Corte por maioria. Essa é a tendência estabelecida aqui. E o que se espera é que amanhã já os 11 ministros se reúnam para definir qual é esse entendimento consolidado da Corte, né? O problema realmente que a gente está vendo são decisões individuais, monocráticas, e uma briga agora no Supremo Tribunal Federal. Começou aqui uma rixa desde que o ministro Luiz Fux assumiu o comando do Supremo. A gente já ouve críticas, né, da chamada ala garantista aqui do Supremo, de que o ministro Luiz Fux não está acima dos colegas, ele é apenas um coordenador, não pode falar mais alto que os colegas, não pode revisar decisões. Agora, esse é um tema que ele é urgente, e por isso o plenário precisa se reunir, e isso deve acontecer já amanhã. Agora, há uma pressão também no Congresso Nacional de rever essa lei, de revisar, né? Ontem a gente falava aqui com o coordenador da frente, chamada Bancada da Bala, Frente da Segurança, que foi o relator dessa matéria, né? Ele não concordava com esse item, essa emenda colocada no projeto anticrime, justamente não estava no projeto original, né? Mas ele acabou cedendo lá, segundo ele, porque a pressão era grande, para colocar logo a votação no plenário, né? Entendendo que no plenário iriam revisar a pauta, acabaram não fazendo. Qual seria o caminho do Congresso? Alterar essa legislação, né? Fazer mais um projeto de lei para alterar. Agora fica a pergunta, né? Por que não fizeram isso na hora, no momento do debate, né? É aquela insegurança jurídica. A proposta é alterar uma legislação que foi aprovada no ano passado, né, no grande pacote anticrime. Agora, há a tendência realmente uma saída pelo Judiciário. Amanhã o Supremo já deve se reunir aí para tratar desse assunto. A ala caprichosa contra a ala garantista, é isso, Orengo? Ela é chamada aqui tem essas divisões claras no Supremo Tribunal Federal. De um lado, uma ala que é chamada aqui internamente de garantista, do outro lado, uma ala chamada de lava-jatista ou punitivista. Na prática, né, cada ministro pode votar de acordo com o seu entendimento. Né? E aí tá um problema, né? Porque são as decisões individuais e que divergem muito ali. E aí vira uma história, uma questão de sorte, dependendo para com quem cai
a matéria, né, a decisão, a gente sabe que pode tender para um lado ou para o outro. Era muito comum isso naquela história da prisão em segunda instância. Tinha ministro que entendia o seguinte, olha, a liberação do condenado em segunda instância ou a prisão tinha que ser imediata. Outros ministros já avaliavam o seguinte, olha, tem que analisar caso a caso, né? Então, realmente era uma roleta que, dependendo de quem caía o processo, né, tínhamos uma decisão. Por isso que é preciso aqui priorizar, valorizar as decisões colegiadas, as decisões dos 11 ministros, para evitar o que está acontecendo, toda essa insegurança e uma crise já estabelecida. E quando a defesa tem a habilidade de entender isso, né, consegue enxergar e consegue fazer chegar no ministro que ela quer, determinado pedido, como habeas corpus, por exemplo, aí é um prato cheio. Agora, o Orengo citou, nesse debate da prisão depois de condenação em segunda instância, toda essa discussão agora em torno da soltura, né, e da fuga de André do Rep acabou trazendo, ensejando a discussão novamente a respeito da prisão depois de condenação em segunda instância, né, Orengo? É verdade, porque esse caso, a gente não estaria discutindo esse assunto se o cidadão tivesse atrás das grades, porque ele já tem condenação em segunda instância. Agora, para isso, tem que ter realmente prioridade no Congresso. A gente sabe que não há essa prioridade agora. A pauta do Legislativo está voltada para os assuntos econômicos. Tem eleição aí que está paralisando os trabalhos. Então tem na frente reforma tributária, administrativa. Tem a proposta de emenda à Constituição, a PEC emergencial, que são hoje as prioridades do Congresso Nacional. Não é a prisão em segunda instância. Agora, é claro, quando um assunto desses vem à tona, dá aquele empurrão na pauta. Então é muito provável, sim, que pelo menos a comissão volte a discutir o assunto e debater aí publicamente. Ontem a gente conversava aqui com a coordenadora da Frente Anticorrupção, a Adriana Ventura, né? Ela disse que tem um compromisso lá do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de pautar esse assunto ainda neste ano na Câmara dos Deputados. Mas como se trata de mudança constitucional, são 2 votações na Câmara, 2 no Senado, 3/5. E há, claro, uma parcela do Congresso que não tem interesse em estabelecer a prisão após a condenação em segunda instância, né? Então esse é um assunto que não vai ser decidido neste ano. Em relação à possível mudança do pacote anticrime, isso também não tem perspectiva de votar ainda neste ano. Isso aí, se acontecer, só no ano que vem, né? Então o caminho estabelecido aqui é realmente o caminho judicial, uma decisão colegiada do Supremo. Agora, nessa história, muita gente está tentando entender assim, onde erramos, né? E aí a gente pode colocar nesse balaio todo mundo. É Congresso Nacional, que aprovou uma brecha lá na legislação anticrime, não estava no projeto original, a história do jabuti que não sobe em árvore, né? Se está lá, ou enchente é mão de gente, nesse caso foi mão de gente, colocaram lá um contrabando que não estava no projeto original, foi sancionado pelo presidente, mesmo com a solicitação do ministro, à época, Sérgio Moro, para vetar, e depois essas divergências aí no Supremo Tribunal Federal. Então, nessa aí estão os 3 poderes e ainda o Ministério Público está sendo cobrado porque não se antecipou a esse problema. Rodrigo Orengo, falando direto de Brasília, volta ao longo do dia, volta também amanhã nesse mesmo horário conversando com a gente. Um abraço, boa terça-feira, Orengo. Valeu, até mais. Os parabéns da Sheila, né? Porque ele conseguiu vencer o desafio. Desafio de entrada, prato principal, sobremesa. Ontem vocês já falaram aqui, eu tava de folga, né? E bebida harmonizando. Gente, Só essa isso. cozinha é maravilhosa. Eu já falei, é chefe de Brasília e Masterchef em Brasília, né?